Bom dia, Introdução à Economia, aula 10. Vamos compartilhar os slides. Ok, então vamos lá. Aula 10, isso quer dizer... peraí, tá vendo aqui duas pessoas? Eu vou ter que admitir, pronto. Vou ficar de olho nisso. Então, no começo da aula, para vai acontecer isso, eu vou ter que ficar parando para admitir a outra pessoa chegou. É chato isso, mas depois, na próxima aula, eu resolvo isso. Então tá. Aula 10 significa o seguinte, significa que é mais ou menos 1/3 da disciplina. Até mais, na verdade, se considerar que tem duas provas, mais de 1/3 das aulas. Vou botar isso aqui. Tá, então, mas a gente já viu muita coisa, especialmente já vimos oferta e demanda, já vimos elasticidades. Desculpa ficar parando, mas eu tenho que ficar admitindo. Tá. Já vimos elasticidades. Agora vai ser de certa forma, uma guinada. Mais duas pessoas. Vai ser uma guinada. O que nós tivemos vendo até agora era microeconomia. E o que nós vamos mudar agora... Isso aqui, na verdade, não é nem macroeconomia que nós vamos ver. É contas nacionais. Contas nacionais, de certa forma, é contabilidade. Mas é uma parte muito importante de economia. E mesmo se você não for economista, assim, você vai ler jornais, você vai participar do debate nacional das coisas, quer saber o que está acontecendo no país. E o que a gente usa muitas vezes, o que você precisa para participar desse debate é saber como é que está a economia. Qual o tamanho da economia, quanto que ela está crescendo, em que setores ela está crescendo, qual a variabilidade de crescimento, conseguir comparar ao longo do tempo diferentes valores da economia. Então, é muito importante isso aqui. Às vezes é menos glamouroso, contas nacionais, porque é só contar feijões, na verdade, contando um monte de coisas e somando, enquanto que oferta e demanda, a microeconomia, é um instrumental mais poderoso, analítico, não só descritivo, mas analítico. Mas isso aqui é muito importante e sempre cai na prova, contas nacionais. No meio da aula, hoje a gente vai ver o tipo de pergunta que dá para fazer sobre isso. Se você estuda economia, você vai ter um curso de contas nacionais e vai aparecer sempre em outros cursos. Se você estuda contabilidade também, você vai estudar isso. Ok. Então, o que é? Contabilidade nacional, como eu falei, e tem essa divisão em economia de microeconomia e macroeconomia. Microeconomia, só lembrando, economia é a ciência das decisões, das escolhas, como é que as pessoas escolhem, mas microeconomia é a escolha dos indivíduos, de firmas, e macroeconomia é as escolhas da economia como um todo. A gente está agregando todo mundo, todas as firmas, todas as pessoas e olhando não preços individuais, mas os preços gerais. Tá. Então, o que é contas nacionais, essencialmente? É um sistema para medir. Você quer medir o tamanho da economia, medir o que está acontecendo na economia. Se quer falar sobre a economia, você tem que ter uma ideia do que está acontecendo. Então, medir o que? A coisa mais importante que a gente vai ver hoje, na verdade, é medir tudo. Todas as variáveis econômicas, desemprego, juros, salários, produção, consumo. Mas a gente quer pegar a mais agregada de todas aqui, só assim, qual é o tamanho da economia como um todo? Então, vai ser o PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de tudo que se produz. Então, a gente quer medir isso para poder comparar ao longo do tempo todos esses fatores, todos os pedaços da economia, o consumo, o investimento, a despesa do governo, exportação, importação, todas essas coisas.
Todos os países fazem isso. Todos os países. É esperado que, para a gente poder comparar países, e a gente compara, lembra, lá na primeira aula eu pus um gráfico que mostrava desde 1950 até hoje o crescimento dos países. Então a gente quer poder comparar, todos os países fazem, então é esperado que tenha padrões internacionais. Quando o Brasil mede sua economia e a França a dela, a gente pode comparar para saber quem é maior, quem é menor, quem está crescendo mais rápido, quem está crescendo mais devagar. Claro que não é perfeitamente comparável, por exemplo, a China, que tem sempre um crescimento nos últimos 30 anos muito espetacular, as pessoas desconfiam muito, né? Desconfiam porque, sei lá, que o partido que controla está mentindo de alguma forma, por razões geopolíticas, etc. Outros países não têm a capacidade, pensa, a gente vai ver ao longo da aula hoje como é que calcula, como é que mede o PIB, é muito difícil medir. Imagine, tudo que for produzido, toda a troca que for feita, todo o salário, os juros que for pago, tem que estar limpo, alguém tem que contar isso. Então, você precisa ter todo um sistema de registrar e saber o que está acontecendo, inclusive coisas informais. Quer dizer, coisas formais, tem nota fiscal, alguém está pagando imposto, está registrado em algum lugar, passa por bancos, então de alguma forma ou outra você tem como achar o caminho, saber o que aconteceu, mas tem muitas coisas informais. Então, algumas economias são 50% informais, o maior, países mais pobres, menos desenvolvidos. Então, mas tem que contar, tem que achar algum jeito de estimar aquilo ali. Então, as Nações Unidas têm todos uns padrões que recomendam aos países seguir aquilo ali. O Brasil, desde 1947, já faz esse cálculo do PIB, a Fundação Getúlio Vargas faz isso. A Fundação Getúlio Vargas é uma entidade privada, então ela fazia isso no começo, quando o governo não fazia, mas em algum ponto o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz isso aí. E o IBGE ele tem uma excelente reputação, porque nessa área de contabilidade nacional, a reputação conta muito, né? Você está dizendo assim, o tamanho da economia brasileira é tanto e as pessoas têm que acreditar. As pessoas vão acreditar se o que você falou no passado é verdade. Se você mentiu alguma vez, por exemplo, uma das coisas que o IBGE faz é medir a inflação. Depois a gente vai ter aulas específicas só sobre inflação, mas o IBGE da Argentina, em uma época, o governo da Argentina, uns 15 anos atrás, pressionou o IBGE deles para mentir na inflação. Não é mentir, mudar a metodologia, deixar de fora alguma coisa ou outra, e até hoje todo mundo desconfia do que eles falam, mesmo que se hoje eles estão com um comportamento perfeito, mas porque houve esse deslize no passado, as pessoas desconfiam. O IBGE é do governo, mas ele tem uma reputação muito boa, e isso é difícil, porque, repara, qualquer presidente, qualquer pessoa, não é esse presidente ou outro presidente, qualquer presidente está sempre... Presidentes são bichos políticos, né? Eles têm que ser reeleitos. Então, e eles são muito sensíveis, o eleitorado é muito sensível ao desempenho da economia. Então, se a economia está crescendo, isso talvez seja a coisa mais importante. Tem até um ditado que usa-se muito em eleições, dizer, o que vai determinar se vai ganhar um, vai ganhar outro candidato? Diz, é economia, estúpido. É economia, estúpido. Não é mais nada, não é o que ele falou, o que aconteceu no debate, se o cabelo dele é bonito ou feio, se ele gosta disso, daquilo. É economia. Se a economia está indo bem, se o desemprego está baixo, se o consumo das pessoas está alto, ele vai ser reeleito. Bom, esse é só um ditado, não é necessariamente verdade, mas mostra que é muito importante para um político que o eleitorado tem uma percepção de que as coisas estão indo bem, então ele sempre tem um estímulo de pressionar o IBGE, e é ele que escolhe o presidente do IBGE. Então, a única coisa que eu quero dizer é que é muito sensível, precisa ter regras, instituições muito fortes no país e freios e contrapesos para fazer com que o executivo não interfira nas contas nacionais. E o Brasil, até hoje,
conseguiu fazer isso bem, passando por vários presidentes de esquerda e de direita, em épocas em que tinha coisas muito sensíveis, especialmente inflação, e agora essa queda agora. A grande pergunta é, esse ano, se vai ter uma queda muito grande. A gente sabe que vai ter uma queda por causa da pandemia, mas vai ser maior ou menor? Então, tem essa pressão. Bom, como é que faz, então? Se a gente tem que calcular tudo que foi produzido, a gente quer uma medida em um ano. A gente sempre usa sempre não, mas geralmente esse espaço de um ano. Hoje a gente quer saber qual é o PIB de 2019, né? Porque 2020 ainda não acabou. Então, 2009, quanto que cresceu a economia? Quanto que variou o PIB? Quanta riqueza foi gerada? Então, a gente tem que saber quantas maçãs foram criadas, quantos cortes de cabelos foram feitos, quantas consultas de dentistas foram feitas, quantas viagens, quantas fábricas foram construídas, quanto algodão foi plantado, quanto arroz foi comprado, todas essas coisas. Como é que a gente soma tudo isso? Você não pode somar unidades de cortes de cabelo com quilos de laranjas, então o valor, a gente vai calcular o valor de cada uma dessas coisas, de uma maneira muito específica, esse é o tema hoje, e daí vamos somar o valor e saber quanto que cresceu a renda nesse ano. Deixa eu admitir aqui. Tá. Então, além disso, se a gente vai comparar o valor, a gente sabe que R$ 1 hoje não é a mesma coisa que R$ 1 ano passado. O valor do dinheiro é diferente ao longo do tempo. Então, isso é toda uma parte que vai ser o nosso próximo tema, comparar valores reais com valores nominais. A gente vai ver como é que a gente faz isso. Vocês dizem assim, eu produzi R$ 1 milhão em laranjas. O Brasil produziu R$ 1 milhão em laranjas em 2018 e R$ 1 milhão de laranjas em 2019. Quer dizer que produziu a mesma coisa? Não, porque o real mudou de valor durante esse tempo. Então, a gente vai aprender nas próximas aulas um jeito de conseguir comparar essas coisas, deflacionar e comparar. Para quê? Para ter preços reais, que a gente chama preços reais, valores reais. A gente pode comparar, a gente está tratando de valores reais, aí R$ 1 hoje é igual a R$ 1 10 anos atrás. Por isso que o real chama real, de certa forma, tem a ver com essa ideia de manter o valor da moeda. Tá. Além disso, uma das questões que a gente pode querer ter a gente tem que diferenciar entre fluxos e estoques. Então, fluxo, a gente quer dizer a cada unidade de tempo, a cada ano o Brasil produziu tanto. Então, esse é o PIB. O jeito, talvez, melhor de falar é dizer a variação do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, qual que foi a variação do PIB? Quanto que ele variou de um ano para o outro, ou seja, quanto valor adicional, quanta riqueza adicional foi criada nesse um ano. Aí essa riqueza, ela entra e ela está no Brasil. Então, ela se adicionou a toda a riqueza que foi criada nos anos anteriores. Então, esse é o estoque, esse é o PIB total. Não sei quantos trilhões. Depois, talvez vai ter um gráfico a gente vê o gráfico, ou não me lembro se eu tenho realmente ou não, mas deixa eu admitir aqui. Se você olhar o gráfico do PIB do Brasil, o gráfico está crescendo, em geral ele vem e está crescendo, o país tem cada vez mais riqueza, se bem que você tem que lembrar que riqueza se decompõe, ela se deprecia, o jeito de falar. Então, desde tem uma ponte que foi construída, a ponte está lá, mas de certa forma aquela ponte só dura, sei lá, 50 anos. Então, o correto, quando você calcula o estoque de riqueza no país, você tem que descontar aquele valor ali dessa depreciação. A gente vai ver isso aqui. Deixa eu admitir aqui. É muito chato esse negócio de ficar admitindo e ficar me distraindo olhando esse negócio aqui. Mas próxima aula eu resolvo. Então, mas o nosso interesse maior aqui vai ser fluxo.
A gente vai olhar o fluxo, a gente quer saber qual que é o PIB. É isso que quando você abre o jornal, essa que é realmente a grande preocupação. Então, quando as pessoas falam assim, esse ano o PIB vai cair, os jornais falaram que era ia cair 9%, que é um desastre. Né? Acho que nunca aconteceu na história brasileira cair tanto assim, mas a culpa, em boa parte, é a pandemia e todos os outros países estão passando por isso. Então, vai cair 9%, ou será que vai cair 5%? Tem gente que diz que não vai ser tão ruim, porque tem assim que a economia começar de novo, vai ter um repique. Tipicamente, o que se espera para um país, o que é considerado normal em termos de crescimento, é um crescimento de entre 1 e 4% mais ou menos. Uma economia típica cresce nessa velocidade. Uma economia já rica, tipicamente cresce isso, porque a economia já rica é muito grande, então ela cresce, não cresce a taxas muito grandes. Um país pequeno, geralmente que está indo bem, pode ter taxas de crescimento de 10%, 13%. O milagre brasileiro, entre 69 e 73, lá tinha crescimento de 13%. Mas olha o nome, milagre, a gente chama de milagre. A China, durante os últimos 30 anos, crescia a 10%. Recentemente tem crescido a 6%, que é muito bom, crescimento muito grande, mas para padrões chineses era considerado pouco. Nenhum país pode sistematicamente crescer a taxas tão grandes, porque exponencialmente, eventualmente, aquilo estoura. É um valor tão grande que fica fisicamente impossível. Mas espera-se, para o Brasil em particular, o que a gente espera nos últimos... O Brasil, pelo menos, tem muita variabilidade, tem um período de anos bons, crescimento de 4, 6%, de repente 7%, e depois tem vários anos ruins. O melhor do que ter só um crescimento grande é um crescimento estável, mesmo que seja devagar e sempre, mas porque é exponencial, composto. Se você sabe alguma coisa sobre juros compostos, você sabe, se você está crescendo a 5% ao ano, 5% ao ano, parece pouco, mas juros sobre juros sobre juros, e você dobra o tamanho da economia em menos de uma geração. E penso que dobrar o tamanho da economia, dobrar a riqueza da economia, é uma coisa importante. Então, mais para frente a gente vai discutir, mais para frente na disciplina, essas coisas de crescimento econômico. Aqui é mais medir. Eu já fico indo na direção de que é muito mais interessante discutir crescimento econômico. Aqui é um pouquinho mais da coisa técnica, de como é que a gente mede isso. Então, vamos lá. Então, o que entra? O que a gente vai contar? Então, estamos nós aqui, nós somos o IBGE, nossa tarefa é contar quanta riqueza está sendo gerada nesse ano no Brasil. O que nós vamos contar como riqueza? O que a gente não vai contar? Tem toda uma metodologia específica, aquela que eu falei que os países tentam padronizar. Então, o que conta? Trabalho doméstico. Entra tudo, qualquer transação, qualquer coisa que foi produzida, trocada, entra, menos essas aqui. Aqui está o que não entra. Então, se uma fábrica produz tratores, a gente vai ver aquilo, vai lá, um fazendeiro produz arroz, isso entra, um barbeiro corta cabelo, um dentista faz uma consulta, tudo isso entra, tem que ser contado de alguma forma. Você faz viagens para o exterior, você está usando serviços aqui no Brasil para chegar no exterior, tudo isso conta. O que não conta? Uma coisa que não conta é trabalho doméstico, no sentido, se você mesmo fizer. Se você acordar e lavar sua louça, isso não conta. Imagina, talvez seria interessante colocar nas contas nacionais, mas a gente não coloca, é muito difícil. Como é que o IBGE vai saber o que você está fazendo dentro da sua casa? Então, não entra, mas se você contratar uma pessoa, uma firma para vir fazer a faxina da sua casa, aí entra. Aí entra, porque aí tem uma troca comercial, e tem recibo, e tem nota fiscal, e entra. Se eu fizer uma troca com você, eu troco meu vizinho, eu vou trocar meu automóvel pelo sofá dele, isso não entra também, porque é difícil. E nada foi criado, na verdade, nessa certa forma. Houve uma melhora, os dois trocaram, os dois estão melhores, então talvez deveria entrar, porque de certa forma o país está mais rico.
meu carro vale mais para o meu vizinho do que para mim, e o sofá, etc. Então, mas não entra. Economia informal não entra. Você tem um camelô vendendo alguma coisa assim na calçada, não entra, de novo, porque é muito difícil medir, se bem que não sei se o IBGE tenta fazer alguma estimativa ou não. Outra coisa que não entra é meio ambiente. Se eu tenho sou fazendeiro e eu desmato 100 hectares de terra e crio uma fazenda nova, cerco ela e planto ela, tem um monte de riqueza que está sendo gerada e está sendo contada, né? Eu contratei alguém para desmatar, contratei alguém para botar cercas, usei insumos, tudo aquilo entra, mas eu usei um insumo em particular que não está sendo contado, que é o meio ambiente. Eu tirei a floresta, então tem um custo muito grande, um custo de oportunidade, inclusive de afetar pessoas distantes, afetar clima, mas não entra porque é difícil de medir. Existe um movimento muito forte que está querendo fazer o que chama das contas nacionais verdes. Vamos incorporar os ganhos e perdas do meio ambiente durante o ano. Então, se você desmatou muito, você vai pegar seu PIB e você vai descontar um pedaço. Parece que a gente cresceu muito, que tem muita riqueza sendo gerada, mas nós devastamos o meio ambiente para fazer isso, nós poluímos o ar, poluímos a terra, o solo, etc. Então, tem que descontar isso. Aí o PIB dos países iriam reduzir fortemente. Não se faz isso por enquanto, mas é uma tendência, eu acho que eventualmente isso vai ser incorporado. Seria importante, eu acho, porque isso afeta o resultado e afeta a vida das pessoas. Outra coisa que não entra é distribuição de renda. Então, o que a gente está calculando aqui é o bolo. Vai calcular qual que é o bolo de riqueza que foi gerado na economia brasileira nesse ano. Isso é bom que ele seja o maior possível, mas outra questão tão importante quanto o tamanho do bolo é a distribuição do bolo. Qual que é a fatia de cada pessoa? E essa vai ser um tema lá para o final da disciplina. Hoje em dia, esse talvez, eu acho, um dos temas mais importantes no mundo. A desigualdade no mundo cresceu fortemente, com exceção do Brasil. O Brasil, desde 94, vem melhorando a distribuição de renda, surpreendentemente vem melhorando. A gente vai falar sobre isso naquelas outras disciplinas, exceto os últimos 2, 3 anos, parece que teve uma reversãozinha. Então, mas esse não é o nosso tema hoje. Contas nacionais, o cálculo do PIB não inclui isso. Outra coisa é desenvolvimento humano, também diz assim, bom, o país cresceu, gerou muita riqueza, mas melhorou de fato a vida das pessoas? Então tem medidas alternativas para isso que vamos ver lá para frente. E produção agrícola para consumo próprio, eu tenho minha horta, eu planto rúcula e alface, essas coisas, isso não entra no PIB. É riqueza que está sendo gerada, mas não entra no PIB, talvez porque seja muito difícil o IBGE calcular isso. Então, vamos lá. A medida que a gente quer é o PIB, é Produto Interno Bruto. Então, essa talvez é a variável mais importante que a gente vai tratar. Então, você abre o jornal, isso está o tempo todo, as cabeças falantes nos jornais estão falando sobre o PIB o tempo todo. Em geral, se o PIB está subindo, e repara, ele tem que subir mais rápido do que a população está crescendo, que a gente se interessa mesmo pelo PIB per capita, o PIB pelo número de pessoas. Se o PIB está crescendo 10%, uau, excelente, está crescendo, o PIB está crescendo 10%, mas se a população estiver crescendo 12% ao ano, na verdade, por pessoa, o país está mais pobre. Então, mas PIB é essa medida, essa variável que calcula esse desempenho da economia. Muita gente, economistas que dizem assim, esses economistas só pensam em PIB, só falam em PIB, são muito materialistas, só querem saber de coisas materiais e PIB, e a vida é mais importante, a vida tem poesia e não sei o quê. E é verdade, mas mesmo assim a gente precisa medir PIB. Claro que na hora de fazer políticas públicas, você vai querer pensar em meio ambiente, distribuição, desenvolvimento humano e espírito e todas as outras coisas, mas você tem que ter uma medida do PIB. É muito difícil, é quase impossível você melhorar a qualidade de vida das pessoas só melhorando essas outras coisas com o PIB caindo.
Então, vamos lá. O que é o produto? A gente é o valor total da produção de bens e serviços da economia num dado momento do tempo. Então, bem simples. Tudo que foi produzido de bens e serviços, nós vamos contar. Nós vamos incluir bens tangíveis, um automóvel, um sofá, uma maçã, todos esses vão entrar, e intangíveis, como um corte de cabelo, você contratou uma pessoa para fazer a faxina na sua casa, serviços em gerais, você foi visitar um médico, o médico conversou com você, tudo isso são serviços, tudo isso entra. Vamos focar quais são os limites geográficos, tudo que foi produzido dentro do Brasil, inclusive por estrangeiros. Então, se foi produzido dentro do Brasil, vamos contar no PIB, mas aí tem duas coisas, a gente vai ver mais para frente, mas tem brasileiros que estão fora do Brasil produzindo, isso entra ou não entra, e estrangeiros que estão no Brasil produzindo. Então, não foi um brasileiro que produziu, mas ele produziu dentro do Brasil. Entra ou não entra? A resposta é que vai ter duas medidas. Tem uma medida que a gente diz, a gente quer saber só o que foi produzido dentro do Brasil, não interessa quem produziu, tudo produzido aqui no Brasil vamos contar. E outra, a gente vai querer descontar se um estrangeiro produziu, uma firma estrangeira produziu no Brasil, vamos não contar, e se uma firma brasileira produziu no exterior, vamos contar. Então, tem as duas medidas. E acaba que elas não são tão diferentes. Para o Brasil, não são tão diferentes, que o Brasil é bastante autônomo, infelizmente. Não tem poucas firmas estrangeiras produzindo no Brasil e tem poucas firmas brasileiras produzindo no exterior. Infelizmente, seria melhor se tivesse mais das duas coisas. Essa integração, globalização é muito boa para a economia. E o limite temporal é 1 ano. O IBGE calcula PIBs trimestrais também, mensal não dá porque é muito pouco tempo, tem sazonalidades na economia, mas geralmente é 1 ano. Né? E nós vamos olhar só bens finais, para evitar essa dupla contagem. Vocês vão ver o que isso quer dizer. E final, simplesmente quer dizer, é um bem que daí ele é consumido e ele não é usado para produzir outro bem. Vamos ver como é que é isso. Deixa eu tirar isso daqui. Tá. Então, vamos fazer agora as definições, os conceitos. Então, o que a gente quer medir é o PIB, Produto Interno Bruto. O que eu vou fazer, eu vou mostrar que o jeito que a gente faz isso, a gente tem 3 jeitos diferentes de medir. A gente vai olhar o que chama das óticas. Tem uma ótica da produção, a ótica da renda e a ótica da despesa. E isso é bom porque daí, se você medir pelos 3 jeitos diferentes, que envolvem olhar fontes diferentes dos dados, aí você pode, no final, você olha o total que você calculou pelas 3 óticas diferentes e tem que dar mais ou menos igual. Se der uma discrepância muito grande, algum deles tem que estar errado, né? Ou os 2. Então, vamos ver as 3 óticas. Tá? Então, para medir o produto, somamos o valor dos bens e serviços finais. Então, ótimo, vamos sair pela economia, ou pega o computador, olha, e vamos descobrir todos os bens e serviços finais que foram produzidos. E a gente conta aquilo ali, soma, e isso vai ser o produto bruto. Então, vamos fazer um exemplo. Esse é o exemplo que está na apostila. Vamos começar aqui com esse setor aqui na agricultura. Tem um fazendeiro e suponha que ele produz algodão. Aqui está meio esquisito que ele não está usando insumo nenhum. A gente pensaria, bem, vai usar sementes, vai usar energia, vai usar terra, mas suponha assim, só cresceu, o algodão cresceu lá na fazenda dele, cresceu sozinho, e ele botou mão de obra, ele trabalhou aquele algodão e colheu 50 milhões de reais, 50 mil reais, vou falar só números, colheu 50 de algodão. Então, isso é o valor que ele adicionou 50. E, até agora, o valor bruto da produção, que é o que a gente quer medir, é o valor total do que foi produzido, é a ótica da produção que a gente está fazendo, é 50. Aí, o que ele fez com esses 50? Bom, esses 50 não vão ser consumidos diretamente pelo consumidor. Eles foram comprados por fábricas de tecidos, então eles são insumos da fábrica de tecido.
Se eles são insumos, quer dizer que as fábricas não estão adicionando aquele valor. Eles compraram o algodão que foi produzido e estão usando como insumo. Então, eles não estão adicionando aqueles 50 na economia. Aqueles 50 já estavam produzidos, né? Então, não vamos contar de novo. Nós já contamos eles lá na agricultura, não vamos fazer dupla contagem. Então, os 50 a gente não conta. Mas aí eles pegam o algodão e trabalham o algodão, fazem fios, fazem panos, fazem tecidos. E suponha que o custo disso foi 70. Né? Então, eles vendem daí esses tecidos e vendem por 120, que é os insumos que eles usaram, mais o trabalho que eles adicionaram. Até agora, o valor adicionado é esses 50 mais esses 70. Aqui. E aí, esses tecidos são vendidos para costureiros e para fábricas que fazem roupa. Não entra no valor adicionado, 120, porque os 120 já tinham sido produzidos antes. Aquilo é mero insumo para as fábricas de roupa. E eles adicionam 130 de trabalho. São as costureiras, os desenhistas de roupas, os estilistas, essas coisas todas. Então, eles adicionaram 130. Então, o valor adicionado aqui, nesse processo todo, é 50 mais 70 mais 30, que dá 250. Então, se a economia são só esses três setores, o PIB aqui foi 250. Então, por essa ótica, pela ótica da produção, chegamos nesse valor de 250. Então, essa é uma ótica. Claro que aqui só tem três setores, agora extrapola isso para o resto da economia. Todo mundo que produz alguma coisa vai lá ver, desconta os insumos que eles usaram, ver por quanto que eles venderam o serviço, o produto deles, o que está a diferença entre as duas coisas é o valor adicionado. Então, a gente está esperando a soma dos valores adicionados. E o valor adicionado é o que efetivamente foi produzido. Ok, essa foi uma ótica. Agora vamos ver a ótica da renda, que chama. A ótica da renda. A ótica dos fatores de produção. Aqui a lógica é a seguinte: tudo que foi produzido envolveu diversos agentes econômicos diferentes. Alguns entraram com trabalho, outros entraram com capital, outros entraram alugando equipamento, alugando terra. Então, todos os fatores usados na produção, terra, capital e trabalho, mas terra tem vários tipos de terra, capital tem vários tipos de capital, trabalho tem vários tipos de trabalho, então eles estão sendo remunerados. Então, em vez de medir o que foi produzido, vamos medir a remuneração de quem participou da produção. E tem que ser que essas duas coisas são iguais. O que foi produzido tem que ter sido remunerado. Alguém ganhou alguma coisa. Foi produzido diversos produtos. Vamos pegar quantos salários foi gerado para produzir aquilo, quantos aluguéis, quantos juros e somar. Então, aqui estão os fatores que a gente usa. Salários, né, lucros. Quem recebe salários são os trabalhadores. Quem recebe os lucros, o dono do capital. Quem recebe os juros, se o capital foi tomado emprestado, aí você tem que pagar o banco dos juros. E aluguéis de todo o equipamento, terra, prédios, etc. Então, vamos usar o mesmo exemplo, aquele mesmo exemplo aqui, só que nós vamos pegar o valor adicionado e vamos decompor esses 50. Quem é que adicionou esses 50? Quem que recebeu, para esse algodão ter sido produzido, precisou de salários, então está aqui, os números são hipotéticos, foi pago 10 mil reais de salário, sei lá, 10 milhões em salários, aqui estão 10 de lucros, os juros no capital que foi emprestado para produzir o algodão, e o aluguel das terras, do equipamento, etc. Então, esse 10 mais 10 mais 20 mais 10 tem que somar esses 50. Aqui, 20 mais 10 mais 20 mais 20 tem que dar os 70. Então, se a gente pegar... a primeira ótica era isso aqui, era essa soma aqui.
soma os valores adicionados, 50 mais 70 mais 130 igual a 250. Ótica da produção, a soma de tudo que foi produzido. Agora, a ótica da renda, pega toda a renda que foi recebida por alguém, por qualquer pessoa, por qualquer contribuição que ele fez no processo produtivo e soma essas remunerações. Então, soma essa coluna, esse aqui, mais isso aqui, e vai dar 250 também. A ótica da produção tem que ser igual à ótica do produto. Então, o valor bruto da produção, o total do que foi produzido, é o valor dos insumos, mais o valor adicionado. E esse valor adicionado é a remuneração dos salários, lucros, juros e aluguéis. Você pode imaginar que na vida real isso aí é monstruoso, né? Imagine quantos salários são pagos, quantos lucros, quantos juros e aluguéis. E o IBGE tem que medir de alguma forma. Hoje em dia está ficando cada vez mais fácil, porque com a economia digital, com o mercado financeiro digital, tudo deixa um rastro digital e fica mais fácil fazer isso com computadores. Mas na época de notinha fiscal, e imagine quantas notas, quando não dá nota fiscal e erros e tudo, então é admirável que se consiga fazer isso e cada vez mais acho que vai ficar mais acurado, né, por causa dos computadores. Então, aqui está essa identidade das duas óticas. Salários mais lucros, juros, aluguéis é a ótica da renda e ela tem que ser igual à ótica da produção. O valor do que foi recebido em rendimento dos fatores de produção tem que ser igual ao que foi produzido. Eu botei renda igual ao produto, aí botei embaixo assim, é uma identidade, não é uma equação, não é uma equação assim, ela pode ser verdade sob certas condições de verdade. Identidade é que, por definição, o produto é igual à remuneração dos fatores de produção. Ok. Aqui, eu vou só mencionar duas coisas que a gente quer ir para a terceira ótica agora, a ótica da despesa. Mas para ir para a ótica da despesa é que vai entrar dois participantes da economia que é importante destacar primeiro e depois a gente vê a ótica da despesa. Um é o governo. Governos participam do processo produtivo, em particular eles cobram impostos e dão subsídios. Então eles tiram dinheiro de quem produziu e às vezes dão dinheiro para quem produziu e transferem renda entre os agentes da economia. Governos têm, vocês sabem, governo federal, estadual, municipal. As estatais, pode ter várias estatais, que é uma firma que produz algum bem ou serviço, mas ela é do governo. Então, como é que a gente trata ela? Ela está produzindo um bem de mercado, um bem, e às vezes que concorre com outras firmas, mas é do governo. Então, mas no IBGE diz, vamos tratar as estatais como se não fossem governo, como se fossem do setor privado. Então, tem o governo, a gente vai ver como é que ele aparece, e tem o setor externo. Aqui isso complica um pouco. Lá para frente nós vamos ter umas 2 ou 3 aulas lá no final da disciplina sobre economia internacional e nós vamos ver como é que mede a relação do Brasil com os outros países. Exportação, importação, entrada de capital, saída de capital, é tipo uma contabilidade nacional que a gente está fazendo, mas para as trocas entre os países. Aqui o que interessa para a gente é que o país importa bens que foram produzidos lá fora e bens que foram produzidos aqui dentro são exportados para os outros países com a contrapartida em dinheiro. A gente importa e paga e a gente exporta e recebe. Professor. Chega, pode falar. Bom dia. Eu não entendi muito bem esse negócio da renda ter que ser igual à produção, porque mais cedo eu anotei alguma coisa aqui que estava no slide
que a produção é tudo produzido no ano e não é vendido no ano. Como que eu vou fazer com que a renda seja igual à produção se, por exemplo, a minha produção toda não for vendida? Porque a renda é aquilo que é a minha produção sendo convertida em dinheiro, não é? Eu vou distribuir Isso é aquilo produção. Eu não sei se eu entendi, porque você falou que você anotou tudo que é produzido e Aqui, vendido ó, no ano. limite temporal, limite temporal é um ano. É É, produto produzido no ano e não vendido no ano. Isso estava escrito no slide. deixa eu ver. Peraí. Se for isso, então deve estar errado. Mais para trás. Tem razão, peraí, deixa eu E não interpretar isso vendido aqui. no ano. Tá aqui, ó, limite temporal. Deixa eu... Realmente, tem razão, isso está muito estranho, né? O limite temporal no ano, é claro, é o PIB do ano. Eu fiquei confusa porque como que eu vou transformar essa produção em renda se ele não foi vendido? Ele, tipo, tá lá. Tudo bem, eu entendo que o produto tem o seu valor na sua produção, mas a conta não ia fechar se eu considero Você que tem não foi razão. vendido. Se o produto foi produzido no ano, então ele tem que entrar no PIB. Né? Aquilo foi produzido, salários foram pagos para produzir aquilo, juros foram pagos, aluguéis foram pagos. Esse não vendido no ano é que está esquisito. Mesmo se ele não foi vendido, ele está no estoque de quem produziu e está produzido. Você pegou bem isso. Eu não acho que isso está errado, acho que isso está se referindo a alguma outra coisa. Eu vou ter que olhar isso, ver exatamente o que isso está sendo dito aí. Eu peguei Tá isso da bem. apostila, quase com certeza. Mas, então, vamos só, por enquanto, para esclarecer. Tudo que foi produzido durante um ano foi produzido. Então, aquilo tem que entrar no PIB. Eu sou um fazendeiro, eu produzi arroz, mesmo se eu não vendi o arroz, eu estoquei, aquilo é riqueza que foi gerada, tem que estar no PIB. E eu vou vender no futuro. E os fatores foram remunerados, então aquilo entra via renda também. Tá bom. Considere esse não vendido e na próxima aula eu vou ver se eu consigo esclarecer isso aí. Você Tá pegou bom, bem obrigada. isso aí, está realmente esquisito. Ok, então vamos ver agora a ótica da despesa. Então a ótica da despesa é essa equação aqui. Esse P é o produto, é o que a gente vem calculando. Nós já vimos dois jeitos de calcular. E aqui está uma terceira forma de calcular, que a gente vai pegar tudo que foi gasto comprando aquilo ali. Então, a ótica do produto, a gente vê tudo que foi produzido. Mas o que foi produzido vai ser comprado. Isso tem até a ver com a pergunta. Né? Vai ser comprado por alguém. Então, quem é que compra? Como é que compra, quem é que consome aquilo ali? Bom, o C são as pessoas, as firmas, os indivíduos, os grupos que compram o que foi produzido. Então, C é consumo privado. O I é investimento. Então, muito do que foi produzido, se produziu muito aço, e esse aço não vai ser consumido como um bem final, ele vai ser usado para fazer ferrovias. Aquela ferrovia é um investimento. Então, tem muito investimento acontecendo. O governo vai comprar várias coisas que foram produzidas, é o gasto do governo, e o Brasil vai exportar muitas coisas que foram produzidas no Brasil e ele vai importar coisas que foram produzidas no exterior. Então a gente vai querer, se foi produzido no Brasil e exportado, a gente inclui no PIB, e se foi produzido no exterior e importado, nós vamos subtrair. Por isso, mais X menos M. Espera aí, eu tenho que admitir alguém aqui.
Então, tinha uma época eu brincava, eu falava assim que essa forma aqui do C mais I mais G mais X menos M é tão importante nessa área de economia que você tinha que tatuar isso aqui. Todos os alunos, valendo nota para a prova, tinham que tatuar grande no peito, assim, C mais I mais G mais X mais M. Então, essa é a ótica da despesa. E repara, o que o IBGE faz? Ele tem como medir isso aqui, ele tem que classificar todas as compras, todas as trocas que houve, como consumo, investimento, foi o governo que comprou ou foi exportado ou importado. Então, ele tem como calcular isso aqui. E as três óticas têm que ser iguais. Claro que nunca vão ser exatamente iguais, porque os números não são exatos e tem erros e omissões, esse tipo de coisa, mas, em geral, eles têm que estar na vizinhança um dos outros. E isso geralmente funciona. Olhando isso aqui, repara bem, uma coisa que a gente quer que o PIB seja grande, né? A gente gostaria de dizer que, poxa, tem muita riqueza sendo gerada no país. Mas qual desses aqui seria mais importante? Isso aqui essa é uma perspectiva que eu quero colocar, não é nada muito rigoroso. Assim, cada um vai ter opiniões diferentes. No Brasil, C é muito grande. Boa parte do PIB é consumo, que por um lado é bom, porque consumo traz satisfação, é bom que as pessoas estejam consumindo muito, mas você gostaria, de certa forma, que o I fosse grande. O I no Brasil é uns 18% do produto. Isso é baixo. Porque, repara, o investimento é importante, porque o investimento vai gerar mais capacidade produtiva no futuro e que gera mais consumo no futuro. Só que para você ter mais investimento, de certa forma, você tem que meio que reduzir o consumo hoje. Na China, o I, durante muito tempo, foi 40%. Então, pensa o que quer dizer. Por isso, como que a China manteve taxas tão grandes de crescimento? Porque tem muito investimento, muitas estradas sendo construídas, muito ferrovias sendo construídas, cidades novas aparecendo a cada 2 semanas, tem uma cidade nova na China. E aí você diz, poxa, isso é ótimo que tenha tanto investimento. Sim, mas por outro lado, repare, isso quer dizer que atualmente o consumidor chinês está consumindo menos. Para ter esse investimento, tem que consumir, ou seja, tem que ter poupança. Poupança exatamente, você vai deixar de consumir hoje, aí você pega essa poupança e ela vira investimento para você consumir mais no futuro. Então, eu tentei mostrar do jeito que, assim, ideal você quer os dois, você quer muito consumo e muito investimento. E tipicamente você quer menos G. Isso pode ser um pouquinho ideológico, né? Você não quer que o governo seja o ente da economia que está gastando mais e que a despesa toda seja do governo. Você gostaria de um G pequeno, um Estado que faz o que ele precisa fazer, mas sem interferir muito, porque o Estado não é muito bom de investir, em geral, e que tivesse muito investimento e muito consumo. Exportação e importação, eu não vou fazer comentários agora, que a gente vai ter toda uma parte depois, tem um monte de complicações. Tá, vamos lá. Tá, aqui eu coloquei isso aqui é o famoso fluxo circular de renda. Muitas aulas de introdução à economia começam com isso aqui. Essa ideia de que como tem uma circulação da economia. Ele está feio assim, porque eu tirei eu escaneei direto da apostila, mas vamos ver. Depois eu vou criticar um pouco isso, mas vamos lá. Aqui tem o mercado de bens e serviços. Vamos começar aqui. Aqui está essa economia, o mercado. O que está acontecendo aqui? O centro do mercado está aqui. O que tem aqui? Tem as empresas vendendo e as famílias comprando, né? Então, as famílias compram bens. Quando fala as famílias, pensa assim, são as pessoas, o setor privado, os grupos, as pessoas em geral na economia, elas compram bens e serviços das firmas. Então, elas compram os bens e serviços
e essas famílias são donas dos fatores de produção. Então, as famílias estão consumindo, mas as famílias são os trabalhadores, são os donos do capital, são os donos dos equipamentos. Então, aqui está a despesa está acontecendo aqui em cima, aqui está tendo a remuneração dos fatores, eu já pulei para frente, então está aqui. A remuneração dos fatores está aqui, aqui é o mercado de bens e serviços, aqui é o mercado de fatores de produção, as famílias vendem o seu trabalho, alugam o seu capital, alugam o seu equipamento para as empresas e recebem em troca disso essa remuneração dos seus fatores de produção. Então, aí você pode somar, aqui tem essa relação entre as empresas pagando para as famílias por esses fatores de produção. Então, você pode somar isso aqui, essa é a ótica da renda, e ela tem que ser igual, as famílias vão pegar, esse é o rendimento da família, que elas vão usar para comprar os bens e serviços. E tem que ser igual. O que elas recebem, elas gastam. Elas só podem gastar o que recebem. Mesmo se pegar empréstimo, isso está tudo incluído ali. E aí, ou você vamos medir o total produzido. É a ótica da produção. Então, as três óticas estão ali. Então, você vê mostrando a economia com esse fluxo circular. A crítica que eu queria fazer é isso um pouquinho... as pessoas falam muito assim, essa ideia de circulação, a ideia de que a economia circula. Diz assim, o governo devia gastar mais, porque se o governo gastasse, vai circular a economia de alguma forma, vai circular a economia. O governo devia jogar dinheiro na economia. A gente vai ver toda a ótica keynesiana que envolve essa ideia de o governo interferindo em épocas de recessão. Mas eu notei que é muito fácil na cabeça das pessoas essa ideia de alguma forma a economia circula, tem uma circulação. Se alguém fez um gasto, isso vai circular, vai aquecer a economia. Não é completamente errado essa ideia, mas se fosse você, evitaria de falar esse tipo de coisa, que foi parecendo meio ingênuo, que é só um monte de engrenagens que se joga. E não é assim, porque quando o governo gasta mais, ele está interferindo, ele está criando distorções e não é direto essa circulação. Ok, então vimos as três óticas, vamos fazer algumas diferenciações aqui agora. Isso aqui começa a ficar assim, você já está assim, peraí, tem três óticas, rendimentos, fatores, produtos, tem despesas, C mais I mais J, o X entra, o M não entra, e vai aqui mais uma complicação. Mas a ideia aqui é isso mesmo. Como é que isso entraria em prova? Se fosse cair uma pergunta sobre isso, não seria algo muito detalhado, é mais você entender a ideia central. O que eu quero fazer aqui é diferenciar entre produto interno e produto nacional. Pelas palavras, você já consegue imaginar o que é. Tem a ver com essa noção tem estrangeiros produzindo no Brasil e tem brasileiros produzindo no exterior. Nós vamos contar isso, não vamos contar isso. Então, a solução é crie duas medidas de produto diferentes. Uma contando e outra não contando. E qual você vai usar? Depende do que você está querendo falar, contanto que você seja explícito que está se referindo àquilo ali. O que não pode fazer é mencionar uma, escondendo que está ou não incluído essa participação estrangeira. Então, isso envolve desde firmas estrangeiras produzindo no Brasil, e tem várias. Você pode até achar, como tem várias? Tem muitas, tem Volkswagen, tem tantas firmas estrangeiras, olha assim as marcas no supermercado, tem tantas, Nestlé e Danone e não sei o que, tudo estrangeiro. Mas, na verdade, a economia brasileira é muito pouco integrada.
comparado com várias outras. Nós somos poucos integrados no resto da economia. De certa forma, a nossa economia é muito grande, então ela permite que tenha produção de várias coisas nacionais, mas, além disso, a nossa história econômica, da forma que o Brasil se industrializou, foi através de substituição de importações, botando um protecionismo muito forte, uma barreira a importações, e isso perdura, de certa forma, até hoje, né? Porque tem vários interesses que querem bloquear essa concorrência. Então, mas o Brasil tem muitas empresas produzindo aqui, no exterior, e existem empresas brasileiras produzindo no exterior. A Vale do Rio Doce, por exemplo, produz no Canadá. Ela está lá fazendo mineração lá no meio do Canadá. Não é tão comum empresas brasileiras produzindo no exterior, mas existe. Então, vamos lá. Então, aqui está a definição. O produto interno é a soma de todos os valores adicionados na atividade produtiva do país. Ficam de fora as remessas e recebimentos do exterior. Então, remessas e rendimentos do exterior. Remessas é quando, por exemplo, a Volkswagen está produzindo automóveis aqui. Então, ela é como se fosse uma empresa normal, brasileira, mas ela tem um lucro, e aí esse lucro ela pode decidir de mandar lá para a Alemanha, esse lucro. Então, é uma remessa que ela faz. E quando a Vale produz lá no Canadá, a Vale tem um lucro, a Vale pode optar de pegar o lucro e reinvestir, ou deixar lá no Canadá. Mas ela pode pegar esse lucro e mandar para os acionistas da Vale aqui no Brasil. Então, esse é o produto interno. A gente não conta essas remessas. Então, Vale é só atividade que está acontecendo mesmo dentro do país. E o produto nacional vai incluir essas remessas para o exterior e recebimentos do exterior. Tá? Então, você tem que meio que só quase que decorar a diferença entre essas coisas. Aqui está em forma das equações. O que a gente quer saber é o produto nacional. A gente quer saber o produto, né? Mas aqui a gente tem duas definições diferentes, duas óticas diferentes do produto. Então, o produto nacional é igual ao produto interno, menos a renda enviada e mais a renda recebida. Então, o produto nacional não inclui ele inclui essas remessas, e o produto interno. E aqui embaixo é simplesmente renda enviada ao exterior e mais renda recebida é renda líquida enviada ao exterior. No Brasil, geralmente, essa renda líquida é negativa. A gente tem mais, como tem muito investimento estrangeiro no Brasil, tem bastante remessas para fora, é natural, então tende a ser negativo. Aqui está em forma de equações com as letras. E olha o que está escrito embaixo. No Brasil, tipicamente, as remessas enviadas ao exterior são maiores do que as remessas recebidas do exterior. Porque tem muitas empresas internacionais no Brasil. Então, no Brasil, o produto interno é maior do que o produto nacional. Mas repara lá, em 2007 a diferença era 2% menor. Então não é tão diferente, não faz tanta diferença no Brasil se está falando em produto nacional, produto interno, mas é bom ser claro. Nos Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos tem muitas firmas produzindo no exterior e mandando remessas de volta, e também tem muitas firmas estrangeiras nos Estados Unidos, mas lá o produto nacional é maior do que o produto interno, e eles tendem a usar o produto nacional mais do que o produto interno, nos jornais, no dia a dia, conversando assim, e a gente usa o PIB, a gente usa o produto interno. Ok, essa foi uma complicação, agora vem outra complicação, mas essa aqui é relativamente simples, eu acho. Então, a gente tem o produto interno, bruto, mas esse bruto se refere ao quê? Ele se refere a essa ideia que eu mencionei antes, de que muito da riqueza que você produz durante um ano, você produz pontes e cercas e armazéns, estradas,
um corte de cabelo se deprecia rapidamente, né? É um serviço, é parte do produto daquele ano, mas o corte de cabelo rapidamente o cabelo vai crescer de novo e aquele serviço, aquela riqueza está lá, ela gerou renda, teve o seu impacto, mas ela não se adicionou ao estoque do total. Já uma ponte, por exemplo, ela fica lá, um armazém, você constrói uma casa, a casa está lá, mas repara, a casa vai se depreciar. Uma casa, se você não fizer nada, ela dura uns 20 anos, as paredes começam a descascar, rachar, as coisas começam a se deteriorar. Um cálculo que você pode... O ideal seria... O IBGE, o que eu estou querendo dizer assim, o IBGE ele quer medir isso, ele tem o estoque do PIB, o PIB total, e ele vê quanto que foi adicionado neste ano, então o estoque cresceu, mas de certa forma o estoque ficou mais velho, aquelas pontes ficaram mais velhas, as paredes racharam, o concreto já rachou, então você deveria descontar aquilo ali. É muito difícil medir, é difícil saber, assim. Você tem uma geladeira na sua casa, a geladeira vai durar o quê? 15 anos, 10 anos? Então, se for 10 anos, o correto seria você dizer assim, você tem uma geladeira que custou, digamos, R$ 1.000 para você, passou um ano, você ainda tem a geladeira. Você diz, eu tenho minha geladeira, ela vale R$ 1.000. Mas não vale bem R$ 1.000 porque ela já está mais velha, não fecha tão bem, não esfria tanto. Então, vamos depreciar a geladeira, vamos tirar 10%, por exemplo. Isso é uma boa regra de dedo. Se você não consegue avaliar, saber exatamente quanto que depreciou o seu capital, as suas pontes, as suas estradas, a sua geladeira, usa uma regra de dedo, tipo 10%. A cada ano eu vou descontar 10%. Então, essa geladeira, ela faz parte do PIB total, ela faz parte do estoque de riqueza que tem no país, mas agora eu vou tirar 10% do valor dela. Ano passado ela valia 1.000, agora vale 900, no próximo ano vai valer 800, por exemplo. Então, se a gente fizer isso, a gente calcula, a gente quer saber qual que é o PIB desse ano, quanta riqueza foi adicionada. A gente pega uma das três óticas, calcula qual foi o PIB gerado em 2019, mas depois a gente diz, mas vamos depreciar ele, porque já passou um ano, então agora vamos tirar 10%, por exemplo. Claro que eles não usam necessariamente essa regra de dedo, cada tipo de produto, de coisa que foi produzida, tem sua regra de depreciação, mas existe uma depreciação ali. Então, o produto líquido vai ser o produto bruto menos essa depreciação. Aí está escrito reservas de depreciação, é como se fosse assim. Suponha que você compra um carro por R$ 50.000. Aí você tem essa despesa muito grande em um ano, R$ 50.000. Mas aí o carro dura vários anos para você e você não tem despesa nenhuma. Só a despesa do carro, mas você não está comprando mais carro durante esse ano. Mas, de repente, daqui a 10 anos, você vai ter que comprar um carro novo. Aí vem mais R$ 50.000. Se você... Uma coisa que talvez seria uma boa prática, ninguém faz isso, mas seria uma boa prática, e o IBGE meio que tem que fazer isso, dizer assim o seguinte, em vez de ter essa despesa de R$ 50.000 a cada 10 anos, eu vou pegar 1/10 do valor do carro, R$ 5.000 todo ano, e vou reservar. São minhas reservas de depreciação. Então, todo ano eu estou separando 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, que é o equivalente que meu carro está depreciando. Meu carro está ficando pior, está rachando, o motor está cada vez mais fraco, mas eu já tenho essas reservas de depreciação. Aí, quando chegar, o carro morre daqui a 10 anos, eu não vou ter aquela despesa de R$ 50.000, vou ter uma despesa de R$ 5.000, porque o resto eu já depreciei. Mas, na verdade, você vai até ganhar juros em cima daquilo, seria uma boa prática. Então, depreciação é simplesmente tentando medir o que realmente existe. As coisas ficam velhas, as coisas depreciam, então não vamos contar ela pelos valores de quando elas eram novas, vamos contar ela pelos valores reais hoje. Ok. Então, vamos ver esse slide meio assustador aqui. Vamos pegar as três óticas aqui. Opa, deixa eu tirar isso aqui.
as três óticas e com tudo que a gente já viu. Então, produto bruto. Essa é a nossa medida mais agregada. É simplesmente tudo que foi produzido na economia. E a gente sabe que o produto bruto, pela ótica da renda, tem que ser igual aos rendimentos, dos fatores de produção, salários, lucros, juros e aluguéis, mais a depreciação. Né? Porque é bruto, então a gente tem que incluir isso aqui. Se a gente tirar a depreciação, aí ele vira produto líquido, pela ótica da renda. Então, a diferença entre essas duas linhas é você está contando depreciação ou não. Vamos tirar a depreciação, vamos pegar só o produto líquido. Vamos fazer a mesma coisa pela ótica do produto. O produto bruto é igual à soma dos valores dos bens finais, ou um outro jeito de falar isso é a soma dos valores adicionados, todo o valor que foi adicionado no processo produtivo, tudo que foi produzido de novo, não é de novo, é de novidade, tudo que foi produzido a mais de valor. E aqui está errado, né? Aqui embaixo tinha que ser mais. E não, o mais é o produto bruto. Aqui tinha que ser, aqui tinha que ser mais e menos. E aí, se a gente põe o não depreciação, ele vira líquido bruto. E pela ótica da despesa, temos a mesma coisa. Pela ótica da despesa é C mais I mais G mais X mais N. Se você esquecer, olha sua tatuagem, você vai lembrar. E a gente considera a depreciação só em cima do investimento, não no que é consumido pelas pessoas nem pelo governo. Então, se você olhar o investimento bruto, pelo valor total daquele investimento, sem a depreciação, vai ser o produto bruto. Se você descontar, tirar a depreciação, porque a gente não quer contar a depreciação é gasto, os bens ficaram mais velhos, então é o produto líquido. Ok, a última complicação agora. É uma última complicação, daí a gente para e deixa para continuar na próxima aula. A última complicação tem a ver com a questão de impostos. Muito do que é produzido, se você pega o valor final dos bens, ou o valor adicionado, ou a renda, ou os aluguéis, repara que tudo isso paga imposto. Ou impostos diretos, ou impostos indiretos, a gente viu nas aulas passadas. E talvez o seu interesse seja saber o seguinte, dizer, eu quero saber qual foi o PIB, o que foi produzido de riqueza no ano passado, mas eu não quero incluir impostos, eu quero o líquido dos impostos. Tira os impostos, porque impostos o governo vai pegar e o governo vai gastar. Eu não quero, às vezes parece que o PIB é grande, mas tem muito imposto. Eu quero saber só o que foi produzido a preços de mercado, a custo de fatores. O preço de mercado inclui os impostos. É o preço de mercado. É o que eu contratei você para trabalhar para mim, te paguei R$5.000. Esse foi o preço de mercado que eu comprei o seu trabalho. Eu comprei arroz de um fazendeiro, eu paguei R$500. Esse é o preço de mercado. Mas eu não quero saber esse preço, eu quero descontar os impostos, eu quero saber quanto foi criado de renda para a economia sem contar o governo. Então, seria o produto a custo de fatores. É como se eu estou tirando do preço de mercados os impostos e os subsídios. Eu estou tirando os impostos e colocando os subsídios. Subsídio é um imposto negativo. Então, só para resumir, e a gente para hoje, eu sei que é muita definição, muito conceito, mas vamos lá. Vamos começar com a nossa definição mais agregada. É o produto interno bruto, a preços de mercado. Isso está incluindo tudo aí. Está incluindo a depreciação, está lá, os impostos estão lá, é interno, né? E aí vamos tirar coisas, vamos sair tirando coisas dessa medida mais agregada do PIB e ver o que sobra. Então,
tem um link. Então, a primeira coisa que a gente vai tirar são as rendas líquidas enviadas ao exterior. Então, lembra, rendas líquidas, o que foi produzido no Brasil por firmas estrangeiras, aquela renda, remuneração deles, não é o que foi produzido lá, a remuneração deles vamos tirar, e o que foi produzido por brasileiros no exterior, rendimento, vamos trazer, e aí nós vamos passar do produto interno bruto para produto nacional bruto, a preço de mercado. O que mudou aqui foi de interno para nacional. Tiramos só essas rendas líquidas com o exterior e chegamos nisso. O que vamos tirar agora? Vamos tirar a depreciação. Né? Repara que está escrito bruto aqui. Tá? Esse bruto a gente não quer considerar só o que foi produzido bruto, vamos descontar a depreciação. É correto isso, né? Porque depreciou não está lá, então vamos tirar. Então a gente tira a depreciação e agora passou a produto nacional líquido a preço de mercado. Já tiramos duas coisas. Aqui, produto nacional líquido, onde estamos. Vamos tirar agora os impostos. Eu não quero saber dos impostos, quero saber só o que foi produzido, nacional e líquido. E agora, impostos. Então, isso vai mudar de preço de mercado. Nós vamos tirar os impostos, os tributos e somar os subsídios. Isso vai mudar de preço de mercado para custo de fatores. Então, agora temos produto nacional, líquido, a custo de fatores. Já tiramos 3 ou 4 coisas. Já estamos com uma medida bem mais refinada do PIB. Não é que você não vai querer as outras, dependendo de qual pergunta você quer fazer, você quer olhar uma ou outra. Aqui, simplesmente, estamos partindo do mais agregado para o mais refinado. E é isso. Então, esse é o... esses 2 slides resumem tudo isso que a gente viu. Eu sei que é um monte de definição e conceito e começa a ficar complicado, mas e 3 óticas diferentes, mas a ideia geral é... Eu vou parar aqui por hoje, a gente continua na aula que vem esse mesmo tema, tem mais algumas coisas. Deixa eu ver se tem perguntas. Espera aí que tem uma pergunta aqui. Ah, tá. Tá, pergunta sobre a matéria? Questões? Então tá bom. Então vamos parar aqui e a gente continua quarta-feira com isso. Leiam a apostila, esse tipo de material que tem tanta definição que você tem que meio que repetir, ler e ver várias vezes. Então, bom dia para vocês.